Olá, eu sou o Max. Oi, eu sou a Jennifer. Nós aqui da ANS estamos sempre muito preocupados em trazer informações relevantes para os nossos parceiros e através disso toda a NT que sai, toda a divulgação de novas normas técnicas, manuais, nós fizemos uma análise bem aprofundada do que entrou de novo, né? E procuramos trazer para o nosso parceiro de uma maneira mais simplificada para ajudar ele a entender o que está acontecendo nesse meio dos documentos fiscais eletrônicos. Um assunto bem comentado nos últimos dias, né, é o Código do Benefício Fiscal, né? Ele foi lançado na primeira versão da NT 2019-001 no dia 6/8/2019 e desde então foi lançado novas NTs, foi lançada a NT 1.10 a 1.20. No final do mês de agosto foi lançada a NT versão 1.30, aonde teve uma alteração nas datas, né, de obrigatoriedade do Código do Benefício Fiscal. Então hoje a gente vem trazer um pouquinho de detalhes a mais sobre isso, né, o que vai impactar você, o que eu tenho que alterar no meu sistema, né, para chegar lá no período final, né, de vigência do prazo que a Cefaz deu e não trancar o seu software, não deixar o seu cliente sem emitir nota. Então hoje eu e a Jennifer vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Jennifer, o que seria o Código do Benefício Fiscal em si, assim, o que o nosso parceiro tem que se preocupar, né, nessa questão do Código do Benefício Fiscal? Quais os estados também que vão tá entrando essa questão do Código do Benefício, né? Bom, primeiramente, o Código do Benefício Fiscal ele ficou a critério de cada UF, né? Se iria ou não aderir a esse campo. No momento, só o estado do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul aderiram, conforme foi divulgado na tabela da Cefaz Nacional, no dia 6 de agosto de 2019. O Código do Benefício Fiscal, para quem não sabe, é um campo que ele tem no layout de emissão de NFE e NFCE. E ele, somente as empresas de regime normal devem informar eles. Empresa do Simples Nacional está isento da informação desse código. Ah, interessante. Então, a princípio, então, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, se não me engano, até já começou a aderir no dia 2/9, né, desse código. Esse código ele é muito usado, né, Jennifer, no SPED, né, no SPED fiscal. Né? E a utilização dele vai trazer benefícios, né? como o próprio nome diz, benefícios e isenções para as empresas futuramente. Então é importante você já começar a pensar como que vai estruturar isso, né, Jennifer? Isso. Como é que vai ser esse processo, porque a Cefaz lançou uma NT prorrogando essa obrigatoriedade, mas ano que vem vai entrar essas informações, então é importante o seu software tá adequado a isso para não ter essas rejeições. Exatamente. Uma coisa muito importante é que o campo ele é composto por 8 dígitos. E tu falou do SPED, esses 8 dígitos ele também tu encontra no SPED. Os 8 dígitos eles são formados pela UF, tá? Pela UF, a unidade de federação. Depois o grupo B pela finalidade, o benefício e a sequência. Nesse formato tu acha os 8 dígitos para colocar no Código do Benefício Fiscal. Muita gente está com dúvida de onde tira esse Código do Benefício Fiscal. A gente sempre aconselha que o contador da empresa ele pode te dar um norte de como tu deve colocar esse Código do Benefício Fiscal no teu documento. Ele vai te informar qual o Código do Benefício Fiscal correspondente tu deve informar no teu documento. Assim, para evitar um tipo de documento emitido errado, para a fiscalização não pegar vocês por alguma emissão errada, é sempre bom entrar em contato com eles. Outra informação importante também é o CST, o 00, o 10, o 20, o 30, o 40, o 90, enfim, todos os CSTs do regime normal. A Cefaz já divulgou essa nova tabela atualizada, né? Sim. Você pode nesse primeiro momento já baixar essa tabela e verificar, né, quais os CSTs que tem o regime e qual o código eu devo usar para aquele CST que eu vou usar na minha NFE. Então já é muito importante o parceiro já estar atento a isso e verificar. Isso. Não, então eu vou usar o CST 20
esse produto aqui ele se encaixa e ele tem o código de benefício fiscal. Sim. Então é importante você já estar... Hoje o código do benefício fiscal ele pode ser preenchido de 3 maneiras. Ele pode ser preenchido em branco, que alguns CSTs eles permitem que seja preenchido em branco o campo. Outros eles podem ser preenchidos com a literal sem CBNF e os outros têm que formar mesmo o código de benefício fiscal correspondente. Como o Max falou, cada Cefaz hoje ela divulgou essa tabela e cada Cefaz tem um jeito diferente de como deve ser preenchido. Paraná hoje ela aceita alguns campos serem preenchidos em branco, outros serem preenchidos com a literal, mas a maioria hoje deve ser preenchido o código do benefício fiscal. Rio de Janeiro também é a mesma coisa. Alguns podem ser preenchidos em branco, nenhum aceita ser preenchido com a literal sem CBNF. E os outros devem ser preenchidos com o código do benefício fiscal. A única diferença que entra nesse campo é o estado do Rio Grande do Sul, aqui, que eles hoje aderiram de uma forma diferente dos outros estados. O estado do Rio Grande do Sul hoje, ele prorrogou que entrasse em vigor esse preenchimento. Só a partir do 1º de abril de 2020 que vai ser obrigatório que seja preenchido o código do benefício fiscal correspondente ao produto que está sendo informado na NFE. Até o momento, como eles prorrogaram, tu pode preencher de qualquer jeito. Ele vai ser aceito ser preenchido em branco, vai ser aceito ser preenchido com a literal sem CBNF e também vai ser aceito se por acaso tu quiser preencher ele com o código do benefício fiscal. A Cefaz ela deu esse tempo a mais, né? Porque é muita informação realmente que tu deve prestar atenção de como deve ser preenchido. É uma tabela bem grande, né? Exatamente. Bem importante isso que a Jennifer comentou, e eu trouxe também algumas rejeições que podem causar, né, com um mau preenchimento desse campo quando estourar o prazo de prorrogação dele. Por exemplo, a rejeição 930, né, CST com código de benefício fiscal e não informado o código de benefício. Depois, a rejeição 931 também, código do benefício incompatível com CST e UF. Então, mais uma rejeição que pode causar, e também a rejeição 928. Então, é bem importante você estar atento, porque podem ocorrer essas rejeições, né? E nesse último lançamento de NT que a Cefaz divulgou, que é a 2019-001 versão 1.30, ela trouxe essas novas datas de obrigatoriedade que vão entrar, né? Então, se você tem alguma dúvida, pode baixar a própria NT da Cefaz e dar uma olhadinha nessa tabelinha de informações que vai ajudar bastante você a se orientar. Agora a Jennifer vai fazer um exemplo aqui, uma emissão e homologação, retornando essa rejeição, né, Jennifer? Isso. Uma dessas rejeições, né? A gente vai simular uma rejeição aqui na emissão de uma NFE, tá? Uma coisa bem importante, só que eu esqueci de falar, sobre as emissões em homologação e produção aqui no Rio Grande do Sul. Tem datas diferentes. O Rio Grande do Sul ele vai aderir esse campo do Código do Benefício Fiscal no dia 1º de abril de 2020. Mas nas emissões em homologação só vai ser aceito o preenchimento dele das 3 formas até o dia 9 de fevereiro de 2020. Então, se por acaso, depois do dia 9 de fevereiro, tu quiser emitir alguma NFE ou NFC em homologação e não esteja conforme a tabela que foi divulgada na Cefaz, vai retornar a rejeição. Isso é muito importante, que às vezes as pessoas querem fazer testes, alguma coisa, e daí não vão conseguir se não tiver com o código do benefício fiscal preenchido corretamente. Bom, então a Jennifer vai mostrar um exemplo aqui de uma emissão, né, onde ela vai pegar um produto, vai informar o código do benefício e vai usar o CST10, né, Jennifer? Isso. Eu peguei um JSON aqui. Aqui está o código do benefício fiscal. E aqui está o ICMS que eu estou passando. ICMS 10. Eu mando enviar aqui. Ele retornou a rejeição 931. Olha só, então, informado o código de benefício fiscal incompatível com o CST e UF. Então essa já é uma rejeição
que ocorreu porque o código que eu estou usando, ele não é compatível, não é o correto para utilizar com aquele CST ali. Então é bem importante você já se atentar a sempre usar o código de benefício correto, né, conforme o CST é informado. Só para entender, então, a gente teve essa rejeição com esse ICMS por causa que ele é um ICMS que não é aceito nenhum tipo de código de benefício fiscal dele. Então, o que eu fiz? Eu simulei uma rejeição colocando um código de benefício fiscal qualquer que tinha na tela, e daí a Cefaz me retornou essa rejeição, porque esse ICMS em específico não tem nenhum código de benefício fiscal para ele. O certo deveria, se eu quisesse autorizar a nota, era remover esse campo e reenviar o documento sem o código de benefício fiscal, que daí a Cefaz iria me autorizar, que é o que eu vou fazer aqui agora. Removendo então o campo do código de benefício fiscal, a Cefaz me autorizou o documento. Então é importante estar atento a essa questão de utilizar o código de benefício correto, verificar se o CST que eu estou informando, se aquele código de benefício é realmente para esse CST, né, para não causar rejeição, e até esse período de adaptação, e até o período do dia 31/3, né, de 2020, você ainda consegue usar, preencher em branco, né? Deixar vazio esse campo, mas depois dessa data já tem que preencher com o CST, com o código de benefício fiscal correto. Isso, nas emissões em produção, né? Até o dia 31 de março do ano que vem, tu vai poder preencher ela, como a gente já disse, das 3 formas. Mas é bom já prestar atenção, né? Já ficar atento às modificações, já que em homologação já vão entrar antes, dia 9 de fevereiro já. Certinho, então, pessoal, a gente veio trazer mais informações. Essa questão do código de benefício é algo bem importante, né? É necessário dar uma atenção, se adaptar a isso, né? Ver quais os clientes que têm que informar esse código de benefício. E é isso, a gente agradece a atenção de todos. Qualquer dúvida a gente está à disposição para estar ajudando você. É isso aí, até mais, um grande abraço. Tchau, gente, até a próxima.